Semana decisiva nas ações do Banco do Brasil, a gente precisa romper essa estrutura. Ou a gente pode acabar entrando em um novo movimento corretivo. O mercado já fez o teste do fundo, agora estamos testando esse topo e a gente precisa aí desse rompimento se a gente quiser ver realmente as ações voltando a subir, tá? Então vamos entender todas as consequências da falha ou não dessa estrutura, preço-alvo. Vamos ficar aí preparado para as próximas 2 semanas também com notícias, fundamentos, preço justo. Você sabe, como sempre, um vídeo completo para vocês. Beleza? Mas claro, antes da gente continuar, tô tentando avisar vocês aí, mercado de criptomoedas, estudem esse mercado, a gente está na contagem regressiva e a gente pode não ter mais uma segunda oportunidade, embora o mercado tenha sido muito generoso nesse ciclo, então aproveitem aí, deem uma olhada, estudem esse mercado e aprendam a investir no mercado cripto. E claro, nosso curso para quem quer aprender a usar o gráfico para investir para longo prazo, ganhar acesso à nossa comunidade, tudo de maneira vitalícia, QR Code e primeiro comentário fixado, beleza? Então vamos lá para o nosso gráfico semanal, onde nós vemos que a gente está nessa briga importante nesse topo aqui das ações do Banco do Brasil, tá? Nessa zona entre 26,50 até R$ 29, tá? Onde a gente teve duas armadilhas. O mercado estabeleceu um topo nos 26,70, aí ele recuou, tentou romper esse topo, falhou, voltou para buscar o fundo anterior, ou seja, ele veio buscar liquidez em cima no stop dos vendidos e depois embaixo nos stop dos comprados e fez um novo movimento de alta, né? Então vê como ele fez uma limpeza geral aqui para todos os lados. A questão é agora que o nosso suporte dos 26,80, que é o verdadeiro suporte das ações do Banco do Brasil, já foram testados agora nas semanas do dia 24 de fevereiro e 5 de março, para o mercado tentar voltar a subir. Então a gente precisa romper essa estrutura. Opa, tá? A gente precisa romper essa região e seguir subindo. Por quê? Pelo mesmo motivo que a falha dessa movimentação, ou seja, a gente não consegue furar o topo anterior, perde o fundo, inicia-se aí uma nova armadilha de topo, uma nova correção forte, tá? E isso cada vez mais estabelece essa região como uma região de acumulação e ou distribuição. Vai depender do que vai acontecer aqui, tá? Então o mercado encontrou uma resistência muito forte e a falha em permanecer acima dessa antiga resistência, agora um suporte, iniciaria um movimento dos mesmos feitiços que a gente teve aqui. Tá? Então sobe muito forte, perde estrutura e volta. Por enquanto, o cenário de alta segue ativo. Tá? Lembrando que, pelo menos na minha leitura, a melhor oportunidade de comprar as ações do Banco do Brasil foi acima dos R$ 25. Tá? Então a gente tentou perder fundo, voltou acima dos 25, aqui seria a oportunidade de compra. Daqui para frente, na minha leitura pelo menos, a relação risco-retorno não valeria a pena. Tá? Lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda que eu faço com o meu dinheiro e todo mundo tem o dever de estudar e tomar sua própria decisão, mas não vejo sentido. Do mesmo jeito que se perder esse fundo, eu sairia fora na mesma hora, porque a gente tem tudo para iniciar esse processo corretivo dessa alta. De novo, reforçando, tudo depende da confirmação da perda dessa região. Tá? Então, no semanal, zona decisiva. No gráfico diário, mesma coisa, claro. A gente fechou um gap que a gente tinha aqui nos 28. Então, por isso mesmo que a gente não pode perder o fundo. Porque senão a gente teria basicamente um gap de baixa, seguido do fechamento desse gap para início de correção. Então, por isso que cada vez mais em qualquer tempo gráfico, essa região aqui, na minha leitura, na minha estratégia, é fundamental para quem ainda está pensando em continuidade aqui de alta das ações do Banco do Brasil. E aí a gente teria um potencial de seguir subindo. Tudo que a gente precisa agora é romper esse topo, se realmente a gente for seguir a alta, tá? Eu tenho muitas desconfianças, quem acompanha o canal sabe, na minha leitura aí, o Ibovespa tá dando só uma respirada para voltar a cair. Então, eu não vejo aí muita relação risco-retorno nas ações brasileiras neste presente momento. Tá? Eu acredito que o de 2025 vai ser um ano de muitas oportunidades, provavelmente o melhor ano para comprar a bolsa, mas não ainda neste momento. Eu acredito que o melhor momento realmente vai ser lá para o meio mais fim do ano de 2025. Tá? Então vamos ficar atento. Mas vamos traçar aqui os cenários, ver o que a gente consegue projetar a partir dessas duas situações. Mas claro, antes,
Quem não é membro do canal, aproveita e já se torna membro. Aproveitem, tá? Vocês vão ter acesso a muito conteúdo, ainda mais nosso membro capitalista que tem acesso a cenários, estratégias, tá? Mentorias, tira dúvidas, a parte de criptomoedas toda também tá dentro da nossa área de membros capitalistas. Então aproveita e se torne membros do canal. E claro, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação e deixar o like. Cada like aí ajuda muito o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas. Então já dá aquela botãozada aí no like que ajuda demais, beleza? Então vamos voltar aqui para o gráfico semanal. Vamos puxar aqui, semanal, e a gente vai traçar aqui os nossos cenários. Primeiramente, né, como a gente já falou agora há pouco, caso a gente teste aqui esses 27, 20, vamos pegar um valor certinho aqui, 26,50, tá? Caso a gente teste esses 26,50 e rompa o topo anterior aqui dos 29, beleza, segue o jogo. Quem tá comprado, muito bem comprado, né, que nem eu falei agora há pouco. Se eu tivesse comprado, não venderia, mas se eu não tivesse comprado, eu não compraria nesse momento, tá? De novo, para mim, na minha leitura, o Banco do Brasil só teve uma oportunidade realmente de comprar, que foi no retorno para os 25, né? Porque a gente teve uma alta muito vertical, então foi uma chance só. O mercado deu, e mesmo assim, para quem era realmente estava confiante. Ele não deu um teste, né? Ele só foi. Então, mantendo acima dos 26,50, seguimos alta, podendo chegar aí até os 30, 35 reais, quem sabe, tá? Então, esse seria o meu viés de alta. Mas o meu cenário ainda mais provável continua sendo essa armadilha. Mas, claro, sempre bom ressaltar, a gente precisa da perda da estrutura de alta. Tá? Embora eu acredite pelo contexto de bolsa, que o mais provável é que a gente perca esse fundo, a gente não tem esse cenário ainda. Tá? Então a gente não pode querer se adiantar e achar que o mercado vai fazer alguma coisa. A gente tem que esperar ele sinalizar. Tá? Então eu vejo aqui como muito provável um teste desse fundo, e a perda desse teste nos jogaria para um pivôzinho de baixa, tá? Que nos jogaria para baixo desses 26,50 e iniciaria uma correção para pelo menos vir testar esse caixote vermelho aqui, tá? Onde a gente tem um gap lá na volta dos 24 reais e o teste deste fundo aqui, beleza? Então esse é o cenário que eu trabalho agora como mais provável, mas o mercado precisa confirmar. E a confirmação, na minha leitura, vem através da perda dos 26,50. E aí é a armadilha novamente no topo histórico aqui das ações do Banco do Brasil. E aí, correção. Caso contrário, segue aí o nosso cenário de alta. Beleza? Na parte aqui de notícias, ações do Banco do Brasil e Bradesco estão perto de ciclo de alta, diz aí o Itaú. Tá? Então, relatório e oportunidades da semana da equipe de análise gráfica do Itaú mostra que eles estão em tendência de valorização. Tenho aí minhas seríssimas dúvidas quanto a isso. O Bradesco ainda estou um pouquinho mais confiante. Banco do Brasil nem tanto. Mas, como eu falei, enquanto a gente estiver dentro de uma estrutura de alta, a gente tem que respeitar o que o mercado está dizendo. Então, segundo aí a recomendação do Itaú, tá? As ações do Banco do Brasil aí, fechamento em 21/3, 28,37, gatilho de compra lá nos 29, isso é gatilho de compra topo, mas beleza, isso aqui é o relatório deles, tá? A gente respeita aí, só estou mostrando aí um outro ponto de vista para vocês, tá? Com o primeiro o alvo em 32,25, o segundo em 34,20, tá? E o stop abaixo dos 24,49. Tá? Então, segundo o Itaú, recomendação do Itaú, esse seria aí o cenário para as ações do Banco do Brasil. Eu tenho um viés um pouquinho diferente, mas fica aqui uma segunda opinião. Claro, como sempre, é bom a gente ver todas as leituras possíveis, tá? Na parte aqui de fundamentos, a gente vê aqui um preço-valor patrimonial 0,88, voltando para a nossa média histórica aqui, ó, que é 0,98, 1, tá? Vê como ele distorce um pouco para cima, para baixo, mas no fim ele sempre volta aqui para o seu equilíbrio no valor de 1. Preço sobre o lucro 5,55, esse está subindo, já indo em direção à nossa média, que é em torno de 6,47. Dividendos não é uma maravilha, tá? Mas é quase a nossa Selic, só que lembrando que a nossa Selic vai provavelmente para 15% esse ano, então de novo fica muito difícil uma ação que não tem um upside tão interessante, na minha opinião, e está pagando quase metade. Aliás, a Selic está pagando quase 50% a mais, um risco bem reduzido, tá? Mas 9,28% de dividendos. O ROI de 15,83%, esse foi basicamente aí sempre na média, há pouquíssimas distorções no meio do caminho. E na parte de preço justo, a gente tem aí R$ 60,67. Atualmente, a gente está em 28,27.
e fiquem atentos aí nessa região de topo, porque a perda dessa estrutura pode iniciar um movimento corretivo. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar esses 2 vídeos que estão aparecendo em cima para vocês e se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!